Bom, comecei a gravação então, vamos lá, sexto ano. Vou compartilhar a tela aí com vocês o livro. Nós vamos iniciar a unidade 4, tá? É aí, ó, litosfera, natureza e sociedade. Nós vamos começar falando sobre a natureza, tá? Sobre a litosfera. Olha essas imagens, gente, que coisa mais linda. De vulcão. É o capítulo 11, tá bom? É geografia? É, né? Ah. É. Geografia, né, João? Aí, achei. Desculpa. Geografia, unidade 4, capítulo 11. Tá? Nós vamos falar da litosfera. Olha a imagem de vulcão. Bonito de ver, né? Parece que tipo tá no céu. Vulcão no mar, parece o céu. Uhum. Fumaça, parece as nuvens, né? Uhum. Nossa, é tão bonito. É, vai lá no meio lá pra você ver. Eu não. É bonito, né? Você vai virar só. É bonito só de ver de longe. Vai lá no meio. Tô fora. Isso, você vai lá perto do churrasquinho. Bom, gente. Litosfera e dinâmica interna da Terra. Bom? Ah, começaram a desenhar na tela. Ah, não. Que Tá tudo coisa, rápido. Ai, apagaram já. Velho. Eu não ligo muito, nem vou ficar brava, porque faz parte da fase que vocês estão vivendo, faz parte da idade. Conforme vocês vão ficando maiorzinhos, essas coisinhas vão parando. Eu entendo. Bom, vamos lá. A Terra, né, nosso planeta, nós vamos falar dele hoje, do planeta Terra, tá? E as suas partes, vamos dizer assim, a parte da Terra, como é feita, do que é composta, da água, a hidrosfera, do ar, tá? E da vida. Nós vamos falar dos componentes do planeta Terra, certo? Olha lá, litosfera e a dinâmica interna do nosso planeta. A gente vai começar falando primeiro o que é litosfera, certo? O que é a parte rochosa, rochas, minerais, toda a parte mais rígida, mais firme do nosso planeta. Bom, a gente chama de litosfera, tá? É a superfície da parte externa do planeta Terra. Tá bom? Depois a gente vai a hidrosfera. Então, a litosfera vem de terra, rocha, tudo ali que a gente tem no nosso planeta. Hidrosfera vem de água, toda a água que tem no nosso planeta. A atmosfera é a parte gasosa, ou seja, o ar, tá bom? Tudo que é o nosso ar e o que compõe o ar. Na atmosfera também tem água, porém em vapor, tá bom? Então, litosfera é a terra, a pedra, tudo que compõe aqui o nosso continente. Hidrosfera, água. Atmosfera, ar. E também a gente vai ver biosfera, que é toda a vida que existe no planeta Terra, tá? Só ser humano? Não. Todos os animais, insetos, a vegetação, todo estilo de vida. A biosfera, tá bom? E isso depende do outro, a gente vai um conjunto de coisas que formam o planeta. Então, olha aí o nosso planeta. Atmosfera, ar, hidrosfera, água, os continentes, que é rochoso, com o nosso crescimento. Então, essa é a fundação. Essa imagem, gente, é uns 8. Se a gente tivesse cortado ele no meio, imagina, vem com um facão lá e pá, corta ele no meio. Vai ficar assim. Olha que legal que é o meio aí, o núcleo. Devia ser mó satisfatório cortar o mundo no vai lá, a cantura que é. Muito bem. Os motivos de ser bem quente é a rotação, tá? A questão dele girando muito, muito rápido, muito, e mantém o núcleo interno, né? Do ar quente, tá bom? Entendi. Tipo, se você vir lá e corta também, vai ter essa parte assim. Mas não onde tá. A gente começa a ir ao corpo. Onde tá? Só que não tá sabendo tudo. Esse pequeno, olha aqui. Você tem já. Tem que as coisas já. Ela posso lembrar ali uns outros, tipo, já. Muito a gente sabe também no clima. só a superfície, a mais interna. Bom, a baixa pode, tem quando já vai sendo na quando é perfil, ela não serve lugar, já onde tem aí os do condição, se eu dizer isso, é por causa das frequências que você vai pouquinho. Também se uma aqui, né, se ela acha progresso inteiro, pequeno, bom, a gente já viu isso, tá? Então, essa parte mais interna, ou isso é muito, né? Isso já é coisa, ninguém nunca conseguiu, acho que assim, realmente, são ideias, suposições que já se acreditam assim,
Por causa das coincidências. Ninguém então, só ficção, não tem como. Bom, bando, bom, tá? Pelo menos no mundo tem como. É muito quente, tá? Possível. Depois de você estar dentro do vulcão e com uma máquina, sei lá com o que, né? E adentrando o vulcão lá no fundão, pra você chegar num pedacinho do manto. Né? Eu tava só querendo. Muito difícil. Entrar lá no meio. Parece que o mundo ele é um abacate e o núcleo externo é a semente. É, isso mesmo. É um abacate, é um abacate podre, né? Porque tá vermelho. Mas mesmo abacate esse é manto, verde. ninguém derrete qual coisa. Tá ligado, Disney? Tá ligado, João? Tô vendo sua janela da luz, tá bom? Bom, é só, gente. Assim, processos. A gente é camada de piso, chão, pontos de profundidade. Até o depois no terra. Subir, gente. Materiais, né? Rochas, minerais, muita coisa derretida aqui para essa composição, tá bom? Tanto é que a lava, né, ela se rocha, aí tem muitas rochas vulcânicas, rochas derivadas aqui na nossa terra, né? Manto, né? Que é o mar, tem bastante tipos de mineral, certo? E as temperaturas acima de 1.200 graus Celsius. A gente imagina, né? O fogo, por exemplo, que a gente cozinha ali. Você quer um fogo lá quando vai queimar sua mão muito e considerar o 60%. Né? Ali, né? Então, os graus para 1.200 e o cartão é 5.000 graus. É impossível chegar lá. Então, são posições que estejam no canal. Bom? Muito longe, muito longe. O tempo é impossível chegar, certo? Bom? Esse bicho tem uma trilha, né? É um fóssil trilho. Na verdade, sim. Tá escrito aí no negócio, fóssil de Clio. Que não é porque a gente não é animal, viu? Mais antigo. A gente não tem nem fóssil, mas nada mais antigo que esse. Que é da era, olha, Paleozoica. É da era quando a Terra era feita de água por inteira. Então. E ainda nem existia ser humano, não existia nada, tá? Um dos Os vírus, as pragazinhas que fica, que é super minúsculo, tem que ver com muito foto. Isso. Apesar de diário, né, gente? A gente vai desenvolvendo bem, vai na vida. Conforme vai se desenvolvendo, aí temos essas milhares de espécies, tá? A gente viu já o processo de desenvolvimento aí deles, né, da primeira vida e como se desenvolveu, o processo de criação, né? A gente viu isso aí em história. Então, eu não vou ficar voltando isso, mas vocês lembram, né? Ver também em biologia, eu acho, em ciências, né? Então, acho que uma coisinha que vocês já sabem, tá? O desenvolvimento da vida. Começa lá, né, com as unicelular, seres aquáticos, aí conforme vai passando os bilhões de anos, vai desenvolvendo outros seres vivos, certo? Então, dentro do nosso planeta Terra, a gente tem também essas transformações, não só do território, mas também da vida, tá bom? Aí, fóssil também de uma vida vegetal, né, gente? Também que se desenvolveu muito, né? Então, os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais foram se desenvolvendo aí no nosso calendário geológico, a partir de eras, milhares de anos, certo? Então, desde quando surgiu o mundo até hoje, é tudo igual? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um mundo completamente diferente. Tá bom? Aqui, gente, a gente não vai precisar decorar tudo, mas a gente precisa ter noção do nosso tempo geológico. Ou seja, desde a criação do mundo até hoje, a gente divide em tempos geológicos. Lá em história, a gente divide também Idade Antiga, né, e depois a Idade Média, Idade Moderna, não é? Pré-história. A gente também divide em história. Em geografia, essa divisão é um pouquinho maior, que é desde lá, então, do surgimento do planeta Terra até aí o humano, né, a época mais recente. E essa divisão é muito, muito, muito mais antiga do que a da história. Bom, olha lá. Então temos o período pré-cambriano. Esses nominhos é bom vocês dar uma decoradinha, bom? O período pré-cambriano durou mais ou menos aí 4 bilhões de anos. Olha quanto tempo durou. Então, é a época
que mais durou aí no nosso tempo geológico, pré-cambriano, que durou 4 bilhões de anos, para se formar, então, aí os primeiros aí, a água, né, o ar, os primeiros territórios, então essa formação geológica, tá bom? Depois vem a era paleozoica, que durou 291 milhões de anos, tá? Que é a formação aí dos vegetais, né? Depois um pouquinho, já na era mesozoica, os animais, tá? Então aqui, ó, aqui é a mais antiga, pré-cambriana, depois vem a era paleozoica, formação aí de território, vegetação, depois vem a mesozoica, né? Dos animais, a gente vê aqui aqueles mais antigos, os dinossauros, depois vem a extinção dos dinossauros, né, gente? Aí vem a era cenozoica, que é a mais recente. E aí a gente vai perceber que já são imagens mais comuns para a gente, tá? Que é, então, a formação dos animais, a vegetação mais ou menos como a gente já conhece hoje, tá? Até o surgimento do homem, que está aí, então, na era cenozoica. Bom, depois vocês dão uma lidinha nessa tabela aqui. Vamos lá, gente. Deriva continental e tectônica de placas. Isso eu quero que vocês prestem bem atenção. Tia, sabe o que é o mais estranho? Antes as terras eram tudo juntas, assim. Sim, é isso mesmo que nós vamos falar agora, tá? Que é a deriva continental. E essa deriva continental, que é a separação dos territórios, ela vai acontecer por causa das placas tectônicas, tá? Então, olha só. A gente não viu lá nas primeiras imagens a crosta terrestre, né? Que é aquela camadinha fina por cima, onde estão os mares e onde estão os continentes? Então, essa crosta terrestre, ela não é inteirinha, ela não é uma massa só continental, não. O que é? Elas são várias, é como se fosse um quebra-cabeça, essa crosta terrestre, ela não é inteirinha. Então, ela é feita de várias divisões. E essa crosta terrestre, ela fica em movimento, ela está em constante movimento. Não sei se vocês conseguem entender. Então, aqui, ó, no mundo, né, a crosta terrestre, ela não está paradinha, fixa e como se fosse uma só, ela é como um quebra-cabeça de várias partes e fica se movimentando o tempo todo, tá? Por causa desse movimento, por causa dessas placas tectônicas, então, vou voltar aqui, gente, para vocês entenderem bem. Ó, tá vendo essa parte aqui que a gente vive? A crosta, essa linha preta que eu falei para vocês, ela não é inteirinha que nem a gente tá vendo aqui. Essa crosta terrestre, ela é com vários pedaços que ficam se movimentando e se mexendo, como um quebra-cabeça em movimento a nossa crosta. Ela não é paradinha, fixa, não, tá? E conforme ela se move, essas partes a gente chama de placas, certo? Placas tectônicas. Então são... Isso que faz os terremotos. Isso, essas placas... Quando ela se mexe? Isso mesmo. Já vou explicar isso daí. Então essas placas tectônicas são os pedaços da nossa crosta que não é inteirinha. Deu para entender isso? E ela está em constante movimento. Certo? Então vamos voltar lá. Ainda bem que aqui no Brasil não tem terremoto. Não tem. Por quê? Porque o Brasil está em cima de uma placa inteira. Tá? Países, nossa, não é sortudo, hein? Muita sorte. Então, tem países como o Japão, por exemplo. Oi? Tem pessoa que fala que o Brasil vai dominar o mundo por causa disso. Não. Gente, vai acabar o nosso tempo da aula. Deixa eu explicar rapidinho, tá bom? Ó. Então, o que acontece? Então, como essa crosta terrestre ela é dividida em várias partes, está em movimento, a gente chama de placas tectônicas, tá bom? E elas ficam se mexendo o tempo todo. Por causa dessa movimentação, os continentes foram ao longo do tempo se separando. E essa separação dos continentes a gente chama de deriva continental.
Esse primeiro mapa mostra todos os continentes juntinhos, que chama Pangeia. Então, era um continente só, todo unido, chamado de Pangeia, tá? Conforme com o passar de milhões de anos que vão se passando, esses continentes foram se separando. Então, aqui, ó, conforme foram separando, formaram 2 continentes, a Gondwana e a Laurásia. Depois foram se separando mais e foram dividindo mais e dando outros nomes. Foram dividindo mais ainda, até chegar no que a gente conhece hoje. Certo? Tia, imagina assim, ó, você viver lá no período que tava descolando tudo. Imagina você tá lá do nada, daí tava uma cratera e começa a dividir assim. Não, esse processo é muito, muito lento. Tanto é que hoje os nossos continentes ainda estão se dividindo. Nós ainda estamos distanciando aqui da África, por exemplo. Ó, nós estamos aqui, África aqui. Nós estamos distanciando ainda, do mesmo jeitinho que estava distanciando aqui. Sabiam disso? As placas tectônicas não pararam de se mexer. Os continentes continuam se modificando. Só que a gente não percebe por causa que é muito lento esse processo para a vida humana, tá? E todo esse distanciamento, toda essa mexida que está dando e os continentes se afastando, isso ainda está acontecendo. Só que a gente não vai conseguir ver com a nossa vida humana, que é muito curta. A gente teria que viver milhões de anos para a gente ver essa diferença com os nossos próprios olhos, tá? Acredita-se que a gente distancia da África 1 centímetro por ano. Essa é a ideia. Certo? Então, a gente ainda está em movimentos que a gente não percebe. Bom? Então, é isso. Deu para entender, gente? Então, aqui, a nossa crosta, ela é formada de placas tectônicas que estão em constante movimento. E por causa desse movimento, estão mexendo os continentes. Alguns países, alguns lugares que estão em cima de uma divisa de placa. Por exemplo, a minha mão aqui. Uma mão é uma placa, outra mão é outra. E temos aqui, elas são assim encostadinhas, certo? Tem país que está bem aqui nesse meio, entre uma placa e outra. E essas placas, elas se mexem assim, ou se afastam, ou vem uma por cima da outra. Então, esse movimento entre as placas acontece. Se a placa afasta um pouquinho, pode ser que vaza o magma. Só que conforme ele chega na superfície, ele já congela e já preenche esse espaço que ficou. Pode ser que elas se empurrem uma à outra. É onde dá os tsunamis. Porque se uma placa vem por cima da outra, dá uma esbarrada, ela levanta toda a água e dá os tsunamis. Outra coisa que pode acontecer é simplesmente dar uma mexidinha assim. Grandes terremotos, certo? Então, essas placas, conforme elas se mexem, pouco que ela se mexe, já faz um grande estrago aqui pra gente, tá? Só um minutinho. Dentro dessas placas pode haver falhas, aberturas, certo? Que é onde são os vulcões, que pode vazar o magma, e dependendo do tremor ali, de que acontece no manto, esse magma vaza e explode aí os vulcões, tá? São falhas, buracos, vamos dizer assim, dentro dessas placas tectônicas, esses são os vulcões. Pode falar. Você conhece a Falha de Sandras, que é uma cratera que existe perto da cidade de Sandras? Não ouvi. Você conhece a Falha de Sandras? É um lugar onde tem, perto de uma cidade, que tem uma falha, meio com uma cratera imensa, bem longa. Então, e isso, gente, não é uma outra, não. Isso tem muitas, viu? Que são falhas dentro da placa que vaza o magma, né? E existe sim, tá? Então, vaza esse magma e aí tem um território de rochas magmáticas. Vocês sabiam que as altas montanhas, por exemplo, cordilheira, cadeia de montanhas, é por causa desse encontro de placas? Então, elas batem, empurra a terra para cima do continente e
formando grandes cadeias de montanhas também. Então, o nosso planeta, todos esses relevos que a gente conhece, foram todos feitos com o passar de milhões de anos com o movimento das placas tectônicas. Certo? Deu para entender, gente? Deu para entender? Quem que estava falando comigo? O Pedro. O Pedro. É que não tô te vendo, Pedro. Viu que o Pedro falou também? Esse vaza de magma, né? Acontece sim. Alguém levantou a mão, Davi. Oi. Não, porque eu fui entrar no. Foi sem querer. Aqui meu negócio. Duas placas e elas se mexendo assim e elas se afastando. Elas se afastarem ou elas se mexerem? Se afastar. Eu não ouvi o começo da pergunta, só ouvi se afastarem e se mexerem. Você disse que tem duas placas assim, né, tia? Na verdade, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem muitas placas. Sim. Uhum. Assim, eu fiquei com dúvida se é melhor elas se mexerem ou se afastarem. Não tem melhor. Cada coisa tem uma consequência. Só que eu acredito assim, que é menos pior, né? Elas só se afastarem um pouquinho. Que daí o magma, dependendo da região, a gente nem vê. Que geralmente são nas regiões de mar que acontece muito isso. Tá bom? Por quê? Porque se elas se esfregarem, que nem você falou, né? Se elas se mexerem assim, bem terremoto, pode, dependendo da região, ter grande estrago. Ô, tia, explica o amor, falta 2 minutos. Se elas se empurrarem, acaba acontecendo tsunamis, também é muito ruim, né? Olha aqui, gente, como vai acabar, eu preciso terminar então, ó. Olha aqui, as placas tectônicas. Esse desenho em rosa são as placas. Aqui então tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Nós estamos na placa sul-americana. Olha a placa que grandona. Acaba aqui, ó. Então bem aqui tem uma divisa de placa. Nós estamos em cima de uma placa inteira, tá bom? Agora, lugares que estão bem nas divisas de placa são lugares que tem muito terremoto, tá? Aqui, ó, é uma placa e o Japão está bem em cima de uma divisa. Então, por isso que tem muito terremoto no Japão. Nossa, o Brasil é sortudo pra caramba, hein? Olha aqui, o Brasil inteirinho numa placa. Aqui, a América do Norte também, a África. Tá? Então, algumas regiões só que estão sob divisas de placa. É isso que é perigoso. Tá tem um cantinho pequenininho lá em cima que não tá nessa placa. Aqui? Não sei, mano. Depois vocês peguem um livro e analisem bem esse mapa. É interessante de ver. Explica o homework, tá quase acabando. E a lição, gente? Vamos fazer a lição, então. Lição da página 101, tá bom? Olha aqui, as divisas de placas são só 5. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. A 3 é chata. Não é, não. Aqui, cima, tá pegando um cantinho Fala. do país do Brasil. A primeira pergunta já sei a resposta. Já sabe? Muito bem. E a segunda também. Isso aí, tá vendo? É fácil essas. Vocês acham ali no livro? Por que 3 não? Porque 3 perguntas em uma. Sei. Mas se vocês tiverem dúvida, eu ajudo. Vocês me chamam lá, tá bom? Hoje eu vou responder todo mundo belezinha. Não. Tá fácil, olha, eu não tô vendo nenhuma difícil, hein? O que tá pedindo? Claro que não, Pro. Você é professora, você já sabe. A resposta tá no seu livro? Tudo fácil.